o problema dos seno, cosseno e tangente hiperbólica. Tá? Então, a definição da nossa do nosso cosseno hiperbólico, ela vai ser quem? Vai ser E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2. E aí, o seguinte, absolutamente tudo que a gente vai definir, ele vai ser baseado nisso daqui. Certo? De cara, quando a gente viu na aula passada, retrasada no caso, sobre limites fundamentais, a gente tinha visto que aquela relação dos senos ao quadrados e dos cossenos ao quadrados, a gente teria para a gente aqui o seguinte: ela não se sustentaria mais na função hiperbólica, e seria o seguinte: seria o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x, que é igual a 1. Ou seja, é uma função diferente, certo? Bom, com isso daqui em mente, vamos fazer as questões. A primeira questão dessa lista, ela faz menção ao quê? Ela faz a seguinte menção: calcule o limite, certo? De x tendendo a zero, de quem? Do seno hiperbólico de x sobre x. Ora, se a gente fosse pegar a definição de limite fundamental e não tivesse o hiperbólico, daria quanto isso daqui? Seno de x sobre x, que você disse? Isso. 1. Isso. O nosso limite seria 1. Será que a gente vai sustentar essa mesma definição para o nosso limite fundamental? Vamos ver como é que a gente faria. Bom, de cara aqui eu vou fazer o quê? Vamos substituir quem é o valor do seno hiperbólico na função, tudo direitinho. Quem é meu seno hiperbólico? Vai ficar limite de x tendendo a zero. De quem? Aí vai ficar E elevado a x menos E elevado a x sobre menos E elevado a menos x, certo? Sobre... Aí eu vou botar aqui 2 vezes x, porque já multiplicou direto, ok? Isso aqui vai ficar quem pra gente? Olha só, eu posso botar alguém em evidência aqui. Vamos botar em evidência o E elevado a menos x. Por que eu vou botar o E elevado a menos x? Porque tem um limite fundamental das exponenciais que eu conheço. E você vai ver aqui o seguinte, olha. Só colocando ele aqui do lado, você sabe que você vai ter limite. Vou botar em preto. Limite de y tendendo a zero, certo? De E elevado a 2y menos 1 sobre y é igual a quem? É igual a 2. É igual a 2. É um dos limites fundamentais que tem naquela tabelinha primeira que eu enviei para você. A gente usou ele hoje já. Já usou esse limite, exatamente. E a gente vai usar ele aqui para resolver a nossa questão. Ora, se eu quero fazer isso daqui, eu vou botar em evidência E elevado a menos x ou E elevado a x? Não sei. Se você puser E elevado a menos x em evidência, isso aqui fica quem? E elevado a menos x vezes... Vamos lá. Não, pera aí, como é que fica? Vamos lá. Vamos botar E elevado a menos x em evidência. E elevado a menos x em evidência. Bom, isso aqui vai o quê? Para 1, né? Porque você está dividindo por ele mesmo, né? Então, vai atender essa condição daqui da gente. Tá? Aí vai sobrar quem aqui? Vai ficar E elevado a x dividido por E elevado a menos x, certo? Divisão de potência de mesma base.
conserva a base e subtrai os expoentes. Fica x menos x. Menos por menos, mais. Então, fica e elevado a 2x. Então, o que aconteceu aqui é o seguinte para mim. Eu vou ficar com e elevado... Faltou um limite aqui, peraí, viu? Ó, limite de x tendendo a zero de quem? De e elevado a menos x, que vai multiplicar. Aí, e elevado a x vai ficar quem aqui? E elevado a 2x. Menos quem? Menos 1. Menos 1. Sobre quem? Aqui eu vou botar, ó, sobre x, aqui fora. Sobre x o quê, rapaz? Sobre 2. Tô botando 2 pro lado de cá. E aqui ficou quem? X. Pronto. Aí agora eu tenho o limite fundamental aqui. Atendido. Vamos lá. Vai ficar limite de x tendendo a zero de e elevado a menos x sobre 2, que multiplica quem? Multiplica o limite de x tendendo a zero de e elevado a 2x menos 1 sobre x. Ok? Aí vamos lá. Esse limite aqui é o nosso limite fundamental. Ele tende a quanto? 2. 2. Aí vai ficar quem agora? Vai ficar 2 vezes o limite de x tendendo a zero de e elevado a menos x. Posso aplicar esse limite agora? Isso aqui vai para quanto? Aí isso aí vai dar 1. Vai dar 1. Isso aqui vai 1. Fica 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, que multiplica 2. 2 com 2 corta, né? Sobrou quem? 1. Ora, então, o limite de x tendendo a zero do seno hiperbólico de x sobre x é igual a 1, da mesma maneira que o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Ou seja, essa condição permaneceu para o limite fundamental, ok? Do hiperbólico e o não hiperbólico, certo? Bom, então você já sabe disso daqui. Você marcou isso daqui para você, não esquece mais. Não precisa fazer de novo. A não ser que ele mande demonstrar que isso aqui é isso, certo? Então beleza. Aí, então, vamos lá. Na segunda questão, ele pede para você saber qual é o limite de x tendendo a zero da tangente hiperbólica de x sobre x. E vamos lá, a gente tem esse limite fundamental também, no nosso caso, para o caso não hiperbólico. Vou botar aqui em preto. O limite de x tendendo a zero está naquela tabelinha da tangente de x sobre x é 1. Será que vai atender a condição? Vamos testar para saber se vai atender a condição. Vai ficar de cara. Quem é a tangente hiperbólica? Eu posso escrever a tangente hiperbólica como sendo o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico, certo? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever e já vou separar. Limite de x tendendo a zero, ó. De quem? Do seno hiperbólico de x. Eu tenho um x aqui embaixo, eu não tenho? Vou puxar ele para cá. Fecha aqui no parênteses, que multiplica o limite de x tendendo a zero. Quem foi que sobrou? 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. Esse limite aqui é quem? É o 1, ok? Agora vamos lá, sobrou quem para a gente aqui? Limite de x tendendo a zero. Peraí,
Uma coisa só, volta um pouquinho, só um pouquinho para cima, porque a tangente de x a gente definiu que era seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. Sim, Aí, perfeito. aí você botou o seno hiperbólico de x dividido x, Porque e você pegou na e no questão, numerador. na questão, ele é tangente hiperbólico de x sobre x. Aham. Então, quando eu fiz essa transformação aqui, do seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Eu separei e puxei o x para baixo, já direto do seno hiperbólico. Você não entendeu? Ah, não, aí você fez a multiplicação cruzada depois. É isso. Não, deixa eu apagar aqui, peraí. Vamos fazer aqui para ficar certinho, você não ficar com dúvida. A minha questão é tangente hiperbólica de x, então eu ficaria limite de x tendendo a zero de quem? Quem é a tangente hiperbólica de x? É o seno hiperbólico de x sobre... Aí, já tinha um x aqui. Lembra que tinha um x aqui da questão? Aí vai multiplicar quem? O cosseno hiperbólico de x. Então, o que eu fiz basicamente foi isso, ó. Eu separei limite, ó. Eu vou pegar só essa parte aqui. Limite de x tendendo a zero do seno hiperbólico de x sobre x, que vai multiplicar o limite de x tendendo a zero de 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. Ficou alguma dúvida relacionada com isso? Agora eu entendi. Certo? Isso aqui vai para 1. A gente viu na questão anterior que vai para 1. Você pode testar de novo se você quiser. E sobrou para a gente quem? O cosseno hiperbólico de x, certo? O que é que eu vou fazer? Vou agora aplicar a definição dele. Então, vai ficar limite de x tendendo a zero de 1 sobre... Qual é a definição do cosseno hiperbólico de x? E elevado a x mais E elevado a menos x dividido por 2. Pode botar um aqui para ajudar. Esse 1 aqui embaixo do outro 1, certo? E a gente faz aqui meios por extremos. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Isso aqui é igual a... limite de x tendendo a zero de 2 sobre E elevado a x mais E elevado a menos x. Bom, vai cair em alguma indeterminação se eu substituir o valor de x tendendo a zero? Não. Qualquer número elevado a zero que não seja o próprio zero é quanto? 1. Então, isso daqui, quando eu aplicar o limite, vai para 1. Isso aqui também vai para 1, certo? 1 mais 1... 2. Então, vai ficar limite... O limite eu já apliquei, né? Vai ficar 2 sobre 2, que vai ficar o quê? 1. Isso implica para a gente o quê? Que o limite de x tendendo a zero da tangente hiperbólica de x sobre x, ele tende a 1. Que é igual, equivalente, né, ao limite de x tendendo a zero da tangente de x sobre x, que também é 1. Ok? Então é bem capaz que talvez tenha exercícios na minha prova que tenha tipo assim, os exercícios que a gente resolveu na última folha, mas em vez de sendo cosseno normal hiperbólico, né? Aqui no final das contas. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Então, e se tiver essa alteração, você vai acabar fazendo isso e caindo dessa mesma maneira. Certo? Bom, então aí, Renato, você vai fazer aqui para a gente essa terceira questão. Essa terceira questão, ele quer o limite, certo? De x tendendo a zero do cosseno hiperbólico de x menos 1 sobre x ao quadrado. Ok?
Aí vamos lá. Ele quer saber esse valor desse limite aqui. Se você lembrar, a gente tem um limite fundamental, que é qual? Que é esse aí, só que é o cosseno. Que é o limite do quem? De 1 menos o cosseno de x. Menos é o menos. cosseno? De x ao quadrado é igual a 1/2. 1/2. Certo? De x tendendo a 0. Será que repare que essa relação daqui está diferente. Será que eu consigo resolver encontrar um valor parecido? Vamos ver, né? Vamos ver. Tá, então aqui... Então, nesse caso aqui, para resolver, eu teria que... Eu já substituiria direto o cosseno hiperbólico de x pela fórmula dele, que é o e elevado a x mais e elevado a menos x. Desculpa, perdão aqui, ó. Olha só uma coisa. Isso aqui... não, nada, vá, prossiga. Não, repare só. Não, eu ia dizer outra coisa, mas repare só. Nesse caso daqui, você poderia... De cara, você poderia pensar o seguinte. Bom, você poderia pensar o limite fundamental, eu poderia multiplicar isso daqui por menos 1 e tentar encontrar aquele valor da lei. Só que você não sabe se a relação hiperbólica é igual, vale. né? Pois é. Você não sabe. Eu até fiz sim, multiplicar por menos 1, só que eu, no final das contas, como o cosseno ia acabar, você ia acabar tendo essa multiplicação por menos 1, só que você teria o fator do denominador também, né? Quando você multiplica o denominador também. Então você não teria como atingir. Mas repare só, uma coisa que você podia fazer é o seguinte: você sabe que você tem 1 aqui, né? E esse 1 você pode ser quem você quiser. Você já sabe disso. Então, você poderia... E a dica aqui dessa questão é justamente essa. Você pode pegar isso daqui e multiplicar por cosseno hiperbólico de x mais 1 sobre o cosseno hiperbólico de x mais 1. Essa é a dica. A racionalização não tem nem raiz, para que eu ia precisar dela? Bom, se você não fizer isso daqui, você não consegue suprimir a indeterminação. Do jeito que está, você sempre se bate na indeterminação. Então, nesse caso específico, há necessidade de você fazer isso, certo? Como é que vai ficar a questão para você? Aí, se eu for racionalizar, vai ficar, então... limite de x tende a 0 do cosseno hiperbólico de x menos 1 vezes cosseno hiperbólico de x mais 1 sobre x ao quadrado vezes cosseno hiperbólico de x mais 1. Agora, o cosseno hiperbólico de x menos 1 vezes cosseno hiperbólico de x mais 1 aí fica cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos 1. Perfeito. Limite de x tendendo a 0 vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Mas aí eu posso escrever o quadrado fora, né? Que você estava falando outro dia lá, que não importa. Sim, não importa. Você pode escrever ele sim fora. Porque assim para mim fica até confuso, porque eu acho que eu tenho que fazer... Eu tenho que pegar o resultado... não sei. Fica estranho quando você bota o ao quadrado aí atrás do x. Mas eu entendi. Não, mas é só uma maneira de se escrever o cosseno. Isso aqui é igual a você escrever assim, certo? Tá. É a mesma coisa. Só que, para mim, nesse caso, esteticamente, eu prefiro, entendeu? Pode escrever, sim. Só que... Mas tá. como não muda, então... Tudo bem. Sobrou quem agora? Sobrou aqui embaixo aí, denominador, x ao quadrado vezes cosseno.
Ih, não tem quadrado não. Peraí, eu tô doido. X mais 1. Ok, certo? Tá. Uhum. Quem é esse valor daqui? Isso aí é... o seno é igual a isso. É o seno hiperbólico de O x. seno hiperbólico o quê? Hiperbólico ao quadrado de x. Ao Né? quadrado. Ao quadrado. Por causa da relação que a gente tinha colocado lá antes. Então, você vai escrever como aqui fica... Limite de que tende a zero, seno hiperbólico quadrado de x sobre x ao quadrado, cosseno hiperbólico de x mais 1. Ok. E aí agora? Tem algum limite que você conhece de cabeça aí? Não, o que eu pensei em fazer mesmo era o seno hiperbólico ao quadrado de x se separava em dois, né? Seno vezes seno. E aí ficaria Perfeito. seno dividido por cosseno. Exatamente. Exatamente. Isso daqui, ou seja, isso aqui poderia ficar igual a x tendendo a zero. Eu vou botar o quadrado cobrindo eles dois. Então ficaria seno hiperbólico de x sobre x ao... Sobre x. Pera aí, não. Ah, tá. Seno hiperbólico É de a x mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? sobre Porque x. ficaria o quadrado e x ao quadrado. A multiplicação, a potenciação dos dois. Entendeu isso aqui? Uhum. E Entendi. só para ficar claro, isso daqui é a mesma coisa de seno hiperbólico de x sobre x, que multiplica seno Seno hiperbólico de hiperbólico de x sobre x sobre x. x. Tá? Só botei assim para... E sobrou quem? Aí 1 sobre cosseno de x, cosseno hiperbólico de x mais 1. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui, essa parte aqui. Ah, perdão, isso aqui você tem que escrever para você separar. Limite de novo? Ah, tá. Isso. Tem que separar os limites direitinho para ficar... Uhum. Certo? Isso aqui vai para 1. Finalmente só sobrou agora o quê? O meu cosseno hiper... Cosseno hiperbólico de x mais 1. 1 sobre cosseno hiperbólico de x mais 1. Limite de x tendendo a zero de 1. Aí agora eu vou aplicar a definição do cosseno hiperbólico de x. Qual é a definição? I elevado a x mais I elevado a menos x sobre 2 mais 1. Mais 1. Eu não posso escrever, Renato, 1 igual a 2 sobre 2? Aham. Então, com Mais isso, 2 sobre 2 o que eu faço? 2 sobre 2, isso aqui ficaria quem? Ficaria mais 2 sobre Aí. 2. Concorda comigo? Aham. Agora, boto um umzinho aqui, vou fazer meios por extremos. Vai ficar quem? Aí vai ficar. Pera. Só terminar de escrever isso aqui. Aí vai ficar 2 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x mais 2. Aí se simplifica os dois, né? Aplicando o limite, vai cair em alguma indeterminação? Não. Qual é o Vai limite de ficar... elevado a x de zero? Quando x tende a zero? Quando x tende a zero, isso aqui tende a quanto? É 1. 1. E aqui? Aí também 1. 1 Aí vai mais 1, 2. ficar... Mais 2, Aí vai ficar 2 quartos, que é 1 meio. 1 meio. Tá aqui, 1 meio. Aí, vamos lá. A questão, ela pediu o que pra gente? Limite do cosseno hiperbólico de x menos 1 sobre x ao quadrado. A gente encontrou que é igual a... Que é igual a 1 meio. Que é a mesma relação.
Não, não da é a outra mesma lá, né? relação. Só que não, não, só que não ali é. é um Aí menos, né? é É um por isso que eu mais. estou dizendo. É a questão de só você ter a atenção para você não confundir. O outro é o contrário. O É um outro mais é cosseno. limite de 1 menos. Ah, um Aí é o menos. cosseno é que é negativo sobre x ao quadrado, Aham. certo? Que é igual a 1 de x tendendo a zero. Uhum. Então, essa relação aqui, nesse caso, é invertida. Tá? Entendi. É que nem a questão do seno ao quadrado, mas o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Quando a gente vai para o hiperbólico, não. É cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Tá? Por isso que você tem que ter atenção. Bom, mas é isso. Essa é a última questão dessa lista daqui. E é a aplicação de senos e cossenos hiperbólicos. Não, mesmo que você tivesse que trabalhar com secantes, cotangente ou cossecante, secante e cossecante, não teria problema nenhum. É só aplicar as mesmas ideias. E aí você já pode definir para você esses limites fundamentais que você sabe, o do seno e da tangente, entendeu? A não ser que a questão peça para você demonstrar esses dois limites, tá? Tá. Bom, então eu vou parar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula a gente faz a última lista, entendeu? E você ficou de me dar a questão da prova, que você não me deu ainda. Ah, Isso. o exemplo de prova antigo? Ah, Isso. beleza. Vou te Tá? mandar também. Mas E a assim, próxima aula, eu tava pensando em quinta-feira. perfeito. Só Essa que, mesma assim, hora. na próxima aula a gente encerra a lista e a gente já pode passar para a derivada. Não tem mais nada a ensinar em limites, tá? Acabou. Beleza. Tá ok? Aí eu te Beleza, mando valeu. a prova e eu confirmo o horário. Tá ok, então. Beleza, valeu, viu? Beleza. Um Até mais. abraço aí.